tempo de Natal é uma coisa tão diferente e ao mesmo tempo tão igual todos os anos, porque cada ano tem uma novidade, mas ao mesmo tempo coisas que se repetem. Ontem até comecei a falar um pouco sobre isso na abertura da cantata de Natal. Quando a gente pensa em Natal, o que é que vem na sua cabeça? O que passa na sua mente quando você fala a palavra Natal? Eu falei isso ontem, eu sou uma pessoa extremamente visual. Por ser uma pessoa extremamente visual, eu às vezes imagino as coisas com cores. Então, quando eu penso em Natal, a primeira coisa, acende um negócio na minha cabeça: verde, branco e vermelho. Mas também penso nascimento de Jesus. Também penso filme de Natal, especial de Natal. A irmã que soprou aqui para mim, especial do Roberto Carlos. Mas, misericórdia, olha só. Mas Natal tem aquelas coisas de Natal que a gente sempre sabe. Agora você sabe que o Natal é sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o brasileiro sabe disso. Falar sobre o Natal e falar sobre, olha só, o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Senhor Jesus, o brasileiro já sabe. Nós estamos num país profundamente cristão, seja esse cristão católico ou evangélico. Só de evangélicos nós somos mais de 60 milhões de pessoas. Mais de 60 milhões de evangélicos. Então, o povo brasileiro sabe que o Natal é sobre o nascimento de Jesus. Entretanto, mesmo sabendo que essa data é sobre o nascimento do Cristo, sobre o nascimento do nosso Salvador, ainda assim, por milhares de vezes, a mesa de Natal vira mesa de briga, de confusão, de discussão, de lavar roupa suja. Não é verdade? O álcool entra, a verdade sai. O que falta então? Porque saber sobre o nascimento de Jesus não é suficiente. Você precisa ter a compreensão profunda do que o nascimento de Jesus tem de impacto na sua vida, na sua existência, do que o nascimento de Jesus muda para a realidade humana como um todo. Tem alguém comigo aqui nessa manhã ou não? A gente precisa, como brasileiro, compreender cada vez mais e conhecer cada vez mais quem é Jesus. Porque, senão, nós vamos continuar perpetuando a cultura de só lembrarmos do Senhor Jesus Cristo em feriado religioso. E essa não é a nossa missão. Então, o que eu quero aqui, nessa manhã, é fazer um panorama simples, rápido, objetivo de quem é Jesus. Te lembrar de quem é Jesus. Talvez você já sabe disso. Talvez você já tenha uma longa caminhada cristã, mas talvez a gente deixou de fazer aquela meditação profunda e a reflexão verdadeira do verdadeiro sentido do Natal, do impacto que o nascimento de Jesus tem nas nossas vidas. Então vamos fazer isso nessa manhã em nome de Jesus. Por quê? Todo mundo conhece Jesus, como eu já falei. Agora, no tempo da espiritualidade fluida, e isso acontece principalmente, eu sou líder de juventude aqui na igreja, principalmente com quem tem 30, 28 anos para baixo, existe um fenômeno que chama espiritualidade fluida, que é o seguinte: você entra no Instagram da pessoa, e a pessoa se define assim, ó, cristã, filha de Deus, sagitariana, e coloca uma frase de efeito do Paulo Coelho. O que é isso? A pessoa acredita em tudo. Ela acredita em Jesus, ela acredita em Buda, ela acredita nos astros, ela acredita em qualquer coisa. Veja bem, Jesus não é qualquer pessoa. Jesus não é simplesmente um líder de mais uma religião, ou alguém que inspirou uma religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus sempre foi Deus. Jesus sempre será Deus. Jesus é o nosso Deus.
Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, nós existimos por causa do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não fosse Deus, nós não existiríamos, e isso está na palavra, e eu vou ler a palavra com você nessa manhã. Então a primeira pergunta que a gente responde, e que eu quero que você responda na mesa de Natal, para aquela pessoa que ainda não é cristã, é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Olha só o que nos diz João capítulo 1, um dos textos mais maravilhosos que um apóstolo escreveu. Olha isso aqui, João capítulo 1, nós vamos ler 5 versículos. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos nós. Dá um amém no seu lugar, meu irmão. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aqui, logo de cara, o João, ele está abrindo o seu evangelho de uma maneira diferente. A gente já tinha os outros evangelhos escritos aqui: Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho que vem escrito por último, o mais tardio dos evangelhos. Agora, João vem exatamente com essa intenção. Ele começa a escrever o seu evangelho porque tinha uma galera, desde aquela época, tinha uma galera que estava querendo diminuir Jesus. Veja bem, Jesus não é Deus, Jesus é um Deus menor. Olha, Jesus, ele não é bem assim, entendeu? E aí tinha essa heresia rolando naquele tempo. Então João vem e perceba, olha como ele começa: no princípio. Qual outro versículo conhecido, muito conhecido, começa com no princípio? Gênesis capítulo 1, como é que fala? No princípio criou Deus os céus e a terra. O João, ele está fazendo algo aqui tão genial, tão maravilhoso, que ele está fazendo um eco, ele está fazendo uma referência ao primeiro capítulo da Bíblia. E ele está falando: no princípio, aquele que é a palavra já existia. E aí disso, eu gosto da tradução da Nova Versão Transformadora por causa disso. A palavra aqui é o Senhor Jesus Cristo. E, perceba, isso aqui é tão maravilhoso, tão lindo. O Evangelho de João, ele foi escrito no idioma grego. E a palavra aqui, quando ele está escrito, aquele que é a palavra, talvez na sua tradução está escrito o verbo, aquele que é o verbo. A palavra original aqui é logos. Você vai entender. Por que o João usa o termo logos? Simples, meus irmãos. Porque isso tinha um impacto profundo na vida de todo mundo para quem ele estava falando. Tinha aqueles que ele estava falando que eram os judeus. E os judeus, eles entendiam essa ideia de logos, essa palavra logos, como um princípio de sabedoria, um princípio da verdade sobre Deus. E então, o João está falando o seguinte: a verdade sobre Deus é Jesus. Jesus sempre existiu, Jesus sempre existirá, Jesus é eterno, Jesus é imutável, Jesus nunca mudou, Jesus nunca mudará. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Agora, também tem um impacto na vida daqueles que eram da cultura da fala grega. Por quê? Porque daí o logos era uma parada um pouco mais diferente, um negócio um pouco mais filosófico, que era como se fosse um princípio regulador do universo, do cosmos, algo que dava ordem às coisas que existem e tudo mais. E aí o João está comunicando com essas pessoas também, e ele está falando: o que traz ordem para o universo, o que sustenta todas as coisas, o que sustenta os céus, a terra, o que sustenta a sua vida, o que sustenta a sua existência, é o Senhor Jesus Cristo. Então quando você começa a refletir, olha só, a gente está falando de um versículo por enquanto, tá? Tem tanta coisa na palavra de Deus para falar sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus. Você já começa a entender: opa, peraí, o Natal não é sobre troca de presentes. O Natal não é sobre árvore de Natal.
O Natal não é sobre Papai Noel, sobre enfeites brilhantes. O Natal é sobre o Senhor Deus, que Ele encarnou na barriga da Maria e Ele veio para nos salvar. Meus irmãos, isso é tão profundo, isso é tão maravilhoso, isso é lindo. E o texto continua: Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Se não fosse Jesus, a gente estaria vivendo uma vida na escuridão. Se não fosse Jesus, nós estaríamos vivendo uma vida sem esperança. Se não fosse Jesus, nós estaríamos vivendo uma vida sem sentido. Uma vez eu preguei isso para o pessoal mais jovem, uma vez eu preguei isso para os adolescentes. Mas olha só, as grandes questões da humanidade, elas têm resposta no Senhor Jesus Cristo. Se você começa a pegar as perguntas que todo mundo sempre se fez, do tipo, por que a gente existe? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Ora, se você olha para Jesus, você entende que você foi criado por Deus, para a glória de Deus. Você foi criado para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você foi criado para servir a Jesus, para amar a Jesus, para honrar a Jesus. Opa, a gente já tem a primeira resposta. Segunda resposta, ora, as pessoas sempre se perguntam, existe vida após a morte? Quando a gente morrer, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Se você olha para o Senhor Jesus Cristo, você encontra a resposta. Um dia, caso o Senhor Jesus Cristo não volte, a nossa existência aqui nessa terra, ela terá um fim, e nós habitaremos com Ele eternamente nos céus, em glória. Consegue entender como tudo faz sentido em Jesus, como tudo se resume em Jesus, como tudo volta para Jesus? A questão é que as pessoas fora daquelas portas ali, elas não sabem dessa verdade. Você precisa anunciar, você precisa falar, você precisa pregar, você precisa apresentar Jesus verdadeiramente para aqueles que você conhece. Existe uma imagem no imaginário das pessoas hoje em dia, do Jesus, paz e amor e tal, Jesus de sandaliona e tudo mais, e tira todo esse teor divino de Jesus, da salvação, da mensagem de quem Jesus Cristo realmente é. Você precisa apresentar Jesus Cristo verdadeiramente. Quer uma oportunidade? Chama aquele amigo seu não crente para participar da cantata hoje à noite, que tal? Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade excelente para apresentar Jesus. Olha só, Tito capítulo 2, versículo 12 e 13. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Qual que é o termo que ele usa aqui? O nosso grande Deus. Jesus não é só mais um profeta. Não deixe que as pessoas diminuam. Jesus não é só mais uma pessoa. E veja bem, por mais que as pessoas tentam até realmente anular, você sabia que já é arqueologicamente comprovado que Jesus Cristo passou pela terra? Sabia que já é historicamente, Jesus histórico já é provado. Não tem como negar que uma pessoa chamada Jesus passou pela terra e fez o que fez. Agora é o seguinte, meus irmãos, uma pessoa comum não ia dividir o tempo em dois. Uma pessoa comum não ia fazer com que outros, eles fossem até o Coliseu, levados, arrastados pelo Império Romano, e ali eles fossem trucidados pelos animais.
então vai lá e faz. Meus irmãos, toda a nossa sociedade ela foi construída para a gente fazer exatamente o oposto daquilo que a gente está sentindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, não são todos os caminhos que levam até Deus, só existe um caminho e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. A nossa fé nos ensina que só existe um caminho, só existe uma pessoa que nos leva à salvação. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Não tem como a gente tentar encontrar atalho, não tem como a gente tentar encontrar, não. Se você quer ser um cristão que segue a fé bíblica, se você quer seguir a verdade da palavra, somente o Senhor Jesus Cristo salva, só Jesus salva. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, expressa de forma exata quem Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Dá um amém no seu lugar, meu irmão. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Não existe nenhum nome mais poderoso do que o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele em si, além dele ser o Deus homem, o Deus encarnado, Ele exerceu um ministério tão poderoso, maravilhoso, que a gente chama de um ministério tríplice, o ministério tríplice de Jesus. Jesus ao mesmo tempo é rei, sacerdote e profeta. Isso não é maravilhoso? Rei. Quando você lê lá o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando você lê o Sermão do Monte, você vê Jesus se apresentando como o rei. E aquilo ali são as regras, a maneira como nós, os seus súditos, devemos viver. Jesus é rei. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Agora, além de rei, Jesus também é sacerdote. O que significa isso? Olha, lá no Velho Testamento, o sacerdote era aquele que apresentava o sacrifício. Então ele ia, sacrificava um animal e ele ali perdoava os pecados do povo. Ele era alguém que fazia uma mediação entre o povo e Deus, entendeu? E aí ele sacrificava um animalzinho, mas isso tinha que acontecer com frequência, porque aquele sacrifício era imperfeito. Aí vem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. E o Senhor Jesus Cristo é o sacerdote perfeito, Ele é o sumo sacerdote do qual nós precisávamos, porque agora, além dele oferecer o sacrifício perfeito, Ele é o próprio sacrifício, Ele dá a sua vida por mim e por você. Jesus, Ele viveu e morreu a nossa morte, para que hoje nós tenhamos vida eterna, vida em abundância. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Ele é, Ele sempre foi, Ele sempre será. Então, Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é sacerdote, Jesus Cristo também exerceu um ministério profético. Você lê o sermão de Mateus 24, ele está profetizando sobre coisas que irão acontecer. Ele profetiza, por exemplo, sobre a queda de Jerusalém, e ao mesmo tempo ele profetiza sobre a sua segunda vinda. Jesus é maravilhoso. Talvez, meu irmão, você tem anos de igreja, talvez você nunca ouviu sobre o ministério tríplice de Jesus. Olha quanta coisa você já aprendeu sobre a pessoa de Jesus aqui, nessa manhã. Entende como é muito mais do que simplesmente o nascimento de Jesus, um filme, o The Chosen, ou alguma coisa desse tipo. Tem muito mais coisa para você aprender sobre o Senhor Jesus Cristo. Aí a gente tem a segunda pergunta que eu quero responder aqui nessa manhã. Ora, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Rei. Por que Ele veio até nós do jeito que Ele veio? Eu ia dar um spoiler do musical aqui, será que eu dou um spoiler? Vou dar um spoiler de leve. Tem uma fala no musical, uma pergunta simples, que é o seguinte: Jesus é Deus, Ele poderia ter nascido num palácio, Ele poderia ter nascido da maneira como Ele quisesse. Jesus, na verdade, por ser Deus, Ele não precisava nem ter vindo bebê. Jesus poderia ter vindo e feito as coisas de qualquer outra forma. Por que Jesus veio desse jeito, dessa forma? Ora, meus irmãos, a resposta é que para pagar uma dívida eterna, a primeira coisa que a gente precisa entender, para pagar uma dívida eterna, somente alguém eterno.
Deixa eu te responder. É assim, ó. Quando a gente ofende um ao outro aqui, se acontecer alguma coisa, a gente vai resolver entre nós. Se você ofender, agredir uma autoridade, um governador, um presidente, o negócio fica mais sério. Se você fizer isso com o presidente dos Estados Unidos, provavelmente você vai ficar preso a sua vida toda. Por quê? A ofensa é a mesma, mas a pessoa ofendida muda a consequência. Tem alguém comigo aqui ou não? O nosso pecado, ele ofende o eterno. O nosso pecado, ele é uma dívida para com Deus. Então somente alguém eterno poderia pagar a nossa dívida. Nós, sozinhos, jamais conseguiríamos fazer isso. Eu e você, nós jamais conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. Não tem o que a gente fizesse. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus. Você entende o tamanho da graça? Você entende o tamanho do favor? Jesus abriu mão da glória do céu, se tornou semelhante a nós, se tornou semelhante à sua criação, por amor a mim e por amor a você. Ele nos amou enquanto nós ainda o rejeitávamos. Ele nos amou enquanto nós ainda estávamos afundados nos nossos pecados. Ele nos amou sem mérito nenhum em nós. Ele nos amou porque Ele é bom e porque a sua graça nos alcançou. Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou as dívidas do meu pecado, do seu pecado. Jesus levou sobre si as nossas dores. Então é por isso que Jesus precisava nascer, passar por aquele processo de humilhação. É por isso que Jesus morreu numa cruz. Ele levou sobre si os meus pecados, os seus pecados. É uma morte substitutiva. Ele substituiu o meu lugar e o seu lugar, meus irmãos. Nós devemos viver de acordo com esse sacrifício. Nós devemos nos lembrar disso diariamente. Se não fosse por Jesus, o que seria da nossa vida? Se não fosse por Jesus, o que seria da nossa história? Se não fosse por Jesus, o que seria do seu casamento? O que seria? Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Como estaria a sua mente? Como estaria os seus pensamentos? Como estaria o seu coração? Como estariam as suas emoções? Se não fosse por Jesus, o que seria de nós? O nascimento de Jesus, Ele nos salvou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para o seu reino de luz. Isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo, isso é tão poderoso, meus irmãos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E por fim, para concluir. E agora, quando a gente pensa a respeito disso, como que a gente vive? Ora, Jesus nasceu. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Mas e agora? Como viveremos? Meus irmãos, viva de acordo com a palavra de Deus. Nós não somos chamados para ser adeptos, nós somos chamados para sermos discípulos. Nós não queremos mais adeptos, nós queremos discípulos. Você precisa ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. A caminhada com Jesus é um chamado ao discipulado. A caminhada com Jesus é um chamado à transformação. Porque Ele nos amou do jeito que nós estávamos. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, mas Ele não quer deixar a gente desse jeito. É essa a diferença que você vê entre a mensagem verdadeira do Evangelho e a mensagem da hipergraça que está sendo pregada no YouTube. Que você pode continuar vivendo e fazendo qualquer outra coisa. Afinal de contas, Jesus é bom e no final das contas está tudo certo. Não, 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 não. Jesus é bom, mas precisa haver arrependimento, precisa haver confissão de pecados, precisa haver mudança de vida. Precisa haver transformação, precisa haver crescimento, precisa haver processo de santificação. Ora, se você conhece alguém que se diz cristão há 10, 15 anos, e essa pessoa tinha um problema, vamos dizer, essa pessoa, ela não pagava suas dívidas, era alguém desonesto, promete e não cumpre, fala que vai pagar e não paga. 15 anos se passam, essa pessoa diz que é cristã, e ela continua com a mesma atitude, promete e não cumpre, fala que vai pagar e não paga.
Pergunta sincera, responda com sinceridade, meu irmão. Essa pessoa é cristã de verdade? Por que não? Não teve transformação. Não tem como ter caminhada com o Senhor Jesus Cristo se não houver transformação. É de glória em glória, meus irmãos. A fé cristã, a gente anda para frente, a gente anda adiante, a gente anda avançando, e Jesus Cristo vai nos transformando. Ele vai tirando de nós o pecado, Ele vai tirando o que tem que sair, Ele vai colocando mais dEle, mais do Santo Espírito, mais da palavra, mais santidade. Nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Ele. E aí quando você lê a história de Estevão, que é uma história maravilhosa, uma história que eu amo muito, quando você lê a história de Estevão, o Estevão, depois que ele prega ali para os religiosos, e no momento final da sua vida, quando ele está sendo apedrejado, o Estevão, ele fala as palavras de Jesus, ele fala literalmente as mesmas palavras que Jesus falou. O que isso significa? Que Estevão, naquele momento, ele era tão unido com Jesus, que era o caráter de Jesus impresso em Estevão. Ou seja, essa é a meta. A meta é que eu e você, que nós venhamos a buscar o caráter de Jesus impresso em nós, para que quando a gente abrir a boca, as nossas palavras sejam as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. A gente está cheio de ideia desse mundo, a gente está cheio de palavra desse mundo, a gente está cheio do conhecimento desse mundo. Que tal se nós nos enchermos cada vez mais do Senhor Jesus, de quem Ele é? Porque se você quer conhecer Deus, se você quer manifestar a glória de Deus, olha só, o tema do nosso ano 2023 é a glória da segunda casa. Se você quer ver a glória da segunda casa, em todos os aspectos que essa palavra pode trazer para você, tanto da mudança de sede, mas tanto de uma mudança de nível, onde você está aí no seu nível espiritual de relacionamento com Deus. Que tal se você começar cada vez mais a buscar Jesus, a mergulhar na pessoa de Jesus? Que tal se você der um passo a mais? Esperar resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, é loucura. Deus está te chamando para coisas novas. Deus está te chamando para algo novo, para algo poderoso, para algo mais profundo. E isso você só encontra na pessoa de Jesus. Conheça Jesus, ame a Jesus. E olha só, mais do que comprar livros sobre Jesus, você tem a palavra de Deus. E tudo o que você precisa conhecer sobre Jesus está escrito aqui. Está escrito aqui. Então você quer entender o verdadeiro sentido do Natal? Leia os 4 evangelhos. Mas não para por aí. Porque os 4 evangelhos, eles estão cumprindo aquilo que foi dito pelos profetas, pela lei. Leia os profetas, leia a lei, leia a palavra de Deus. Que tal se uma das suas metas de 2023 for ler a Bíblia completa? Nós precisamos cada vez mais de Jesus em nós. Natal é muito mais do que troca de presentes. Mais do que um presente caro que você possa comprar, o melhor que você pode comprar para alguém. O que você pode fazer nesse Natal é apresentar o Senhor Jesus Cristo para a sua família. É apresentar o Senhor Jesus Cristo para a sua casa. Mais do que qualquer outra coisa que você pode fazer. E eu sei que nós podemos fazer muitas coisas. O ambiente da mesa, naquele momento, onde você sabe que a possibilidade de uma briga acontecer é muito grande. Que tal se você for o pacificador? Porque nós somos aqueles que adoram o príncipe da paz. Que tal se além de uma prece decorada, de todo mundo em volta da mesa, você pedir a palavra e falar: eu quero falar um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo. E trazer luz para a sua família, luz para a sua casa, luz na escuridão. Muito mais do que qualquer outra coisa que possa ser dito por aí a respeito do Natal. O Senhor Jesus Cristo é real. Ele é Deus. Ele é o seu Senhor. Ele é o sentido de todas as coisas. Ele é o centro. Viva por Jesus. Viva para Jesus. Viva para amar a Jesus. Viva para adorar a Jesus. Viva para servir a Jesus. Viva para obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Amém?